Olá, bom dia! Você já teve experiências com Jesus? Hoje eu quero falar com você sobre o poder da experiência. Nós precisamos ter experiência com Deus. A experiência com Jesus é a essência da nossa fé. Quando nós temos experiências com Deus, as nossas vidas é transformada. Amém? Então hoje eu quero compartilhar com você 3 níveis de experiências sobrenaturais com Deus. Existem aqueles que apenas ouvem falar da grandeza de Deus. Outros testemunham milagres e intervenções divinas. E finalmente aqueles que vivem milagres de forma íntima e pessoal. Então esse é o primeiro nível, experiência com o sobrenatural de Deus, é ouvir falar do agir de Deus. Existem aqueles que ouvem falar do agir de Deus. E a palavra do Senhor em Jó 42, verso 5 diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te vê. Esse é o primeiro nível de Jó. Ele conhecia a Deus de relatos. A fé de Jó era uma fé distante, mas quando Jó passa por aqueles momentos de provações, ele tem ali uma experiência direta com Deus. E essa experiência transformou a vida de Jó. Jó teve a revelação de quem Deus era em sua vida. O segundo nível é de ver com os próprios olhos a manifestação do poder de Deus. Amém? Em João 11, 38, 44, relata aqui a história de Lázaro. Lázaro estava morto. E Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus manifestou ali o que? O poder dele. E todos ficaram maravilhados, né, com o milagre que Jesus fez. Então é isso que eu quero falar hoje para você. Jesus, ele faz milagres. Jesus manifesta o sobrenatural dele. Então nós precisamos ter essa experiência com Deus. Estar mais próximo de Deus. Ter mais intimidade com o Senhor. A palavra do Senhor também continua dizendo em Marcos 5, 27, fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Ela ouviu falar de Jesus. A palavra diz assim: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás da multidão e tocou em suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Então essa mulher também teve uma experiência com Deus. Ela recebeu a cura, ela foi restaurada, porque ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar e ela se determinou: hoje eu vou receber minha cura, hoje eu vou ser curada, hoje eu vou ser restaurada, hoje eu toco nele, hoje o sobrenatural do Senhor vai acontecer na minha vida. E foi isso que aconteceu. Ela tocou, ela foi totalmente restaurada. Amém? O apóstolo Paulo também, né, como todos sabem, o apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Deus, com Jesus, ali na estrada de Damasco. E quando ele teve ali aquele encontro com Jesus, ele foi transformado. Como todos sabem, a história dele ele era um homem perseguidor. Ele perseguia os cristãos, né? Mas de um perseguidor, ele passou a ser um dos maiores apóstolos da história. Ele teve ali o que? Um encontro com Jesus. Aquela luz de Jesus cegou Paulo naquele momento os seus olhos físicos, mas abriu seus olhos espirituais. Paulo ali teve a revelação de quem Jesus era. E ele parou de perseguir os cristãos e se transformou em um dos maiores apóstolos. Ou seja, ele vivenciou ali um milagre, o poder de Deus, o sobrenatural de Deus na vida dele. E essa experiência transformou a vida dele, marcou a sua vida. Amém? Então esses são os 3 níveis de experiência com Deus, né? O primeiro nível é de ouvir, o segundo é de ver e o terceiro é de viver. O terceiro nível é o mais transformador, é o mais poderoso, que é o de você viver os milagres, é de você ver, amém? A manifestação do poder de Deus, da glória de Deus. Então hoje eu falo para você, tenha essa experiência com Deus. E talvez você me diga: eu ainda estou no primeiro nível. Conheço a Deus apenas de ouvir falar. Mas se você invocar, se você buscar, Ele está disponível, Ele está pertinho de você. Amém? Então você vai conhecer a Deus não somente de ouvir falar, mas você vai ver, você vai viver o sobrenatural. Você vai viver os milagres de Deus na sua vida, na sua casa. Amém? Então tenha essa experiência com Jesus, porque vai ser transformador e vai mudar a sua vida. Que Deus te abençoe e até a próxima mensagem, se o Senhor permitir.